Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre deslistagem do Monero de grandes exchanges. A regulação estatal avança. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Você também vai me achar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. Mas sim, vamos falar dessa. Não sei se é um problema, né? Mas é uma situação chata, eu diria, né? Chata no mínimo, porque você diminui talvez um fácil acesso que as pessoas tenham a uma determinada moeda, mas, né, isso talvez mostre uma realidade que poucos querem enxergar ou poucos querem aceitar, que é o que a gente sempre falou, né? Se o Bitcoin é realmente a arma contra o Estado, por que o Estado não está lutando contra ele? É, é uma pergunta muito boa. Ah, eu acho que essa situação atual está mostrando que o Monero está sendo tratado por autoridades regulatórias de uma maneira diferente. E eu acho que esse episódio vale a pena a gente trazer o porquê dessa diferença e, e mostrar alguns tópicos de por que isso pode ser positivo e por que isso pode ser negativo. Tentar trazer de uma maneira pouco entusiasta e mais factual essa situação, porque a gente tenta mostrar, às vezes, em posts mais curtos no X, mas infelizmente ou felizmente o X é uma bolha segmentada. Então, se você posta sobre algo, automaticamente você é enquadrado, né? Então, se você faz um post sobre algo que aconteceu com o Monero, você se torna um maximalista do Monero, e aí os times vão se formar, né? Os maximalistas de Bitcoin, por exemplo, vão para cima de você, e os maximalistas de Monero vão te defender, e a coisa torna-se polos, né? Então são polos, são maniqueístas, né? Então é tudo ou nada, é sim ou não, e talvez num episódio como esse a gente consiga explorar melhor essa situação. Creio que para quem não viu este episódio, ele complementa muito o que a gente falou num outro episódio sobre regulações estatais avançam, né, sobre a privacidade, né, essa guerra da privacidade dos estados, ela é uma guerra já secular contra os indivíduos. Isso vem avançando, seja desde a criação na Inglaterra do imposto de renda, onde era um imposto temporário para guerra, para financiar a guerra contra o Napoleão, e isso se tornou algo não só duradouro, como obriga as pessoas a informar ao Estado tudo aquilo que ganha, abrindo mão da sua privacidade, completamente contra princípios de liberdade, ou seja, você é realmente um refém daquela jurisdição. E isso é um grande problema. E quando surgiram as criptomoedas com o Bitcoin, isso, esta lacuna de liberdade que houve foi caçada e está avançando muito rapidamente. Essa captura contra a privacidade do Estado está indo para as criptomoedas e isso tem tomado uh, algumas formas muito claras já, né? E já dá para a gente começar a dizer que existem formas de atuação distintas
do Estado e como ele enxerga certas criptomoedas e como enxergam outras criptomoedas. E nessa, o Monero está tomando uma característica muito diferente das demais, né? Ele não está sendo regulado da mesma forma pelos estados, ele tem sido visto como uma forma completamente diferente e esta forma tem tendido a isso. Banimento, proibição é simples, assim, não é uma forma de precisa fazer KYC, né? O próprio KYC da corretora não é suficiente. Existem exchanges que já tratam diferente. Então, você é sem KYC e tem um valor alto, por exemplo, sem KYC, coisa de $20 mil por dia. Mas se for uma criptomoeda de privacidade, como Monero, Dero e umas outras, também você é obrigado a fazer KYC. Então, tem sido tratado de forma diferente, né? E eu acho que esse é um primeiro ponto importante desse episódio, existe uma clara maneira, uma clara diferença de como as criptos de privacidade, focadas em privacidade, estão sendo tratadas de forma diferente pelos órgãos reguladores estatais, certo? Cara, com certeza. E assim, a grande questão é aquele problema que eu falo, né? Essa necessidade de regulamentação, né? Que não é necessidade, mas governos vão regulamentar, não tem jeito, né? Isso não será diferente nunca. Mas eles têm tratado, né? Pelo menos assim, eu falo do Monero porque é o que eu conheço e uso. Eles têm tratado a questão do Monero de forma muito diferente. Então, esse tratamento diferenciado, essa dificuldade, esses trabalhos extras, assim, eu não sei se eles preferem uma preferência às outras, né? Ou uma brecha para as outras, ou uma dificuldade específica, né? Direcionada pro que traz privacidade, né? Mas a grande questão é que se não precisa de muito, tá? Você precisa de um pouco de análise crítica para avaliar no cenário macro e você ver, olha, eu sei que esse concorrente aqui vai acabar com o meu negócio. Então é Uhum. óbvio que eu vou fazer de tudo para tirar esse concorrente do mercado. Agora, se tem um concorrente e eu, sei lá, pode ser que ele acabe com o meu negócio? Pode, mas talvez pode ser que não. Você não se preocupa tanto com esse concorrente. Você não vai estar tão aí para realmente destruir esse concorrente ou tirar ele de jogo para que. Porque talvez ele não vai atrapalhar tanto o seu negócio. Então, assim, a gente tem que avaliar que no caso específico, né, dessas deslistagens de Monero, desse ataque, né, a essas moedas de privacidade, que a gente fala do Monero como principal, etc. Sim. Talvez, né, você tenha o governo, né, vendo ele como arma mesmo contra a hegemonia, né, do poder da moeda estatal, do que o Bitcoin, né? Porque senão era meio que óbvio que o Bitcoin estaria sendo atacado por parte dos governos, né? E muito pelo contrário, o uso dele está sendo até adotado, né? A gente fala do efeito de rede, a gente fala dessa adoção em massa, o too big to fail, beleza, mas talvez, né, se você for fazer uma questão introspectiva, né, pô, por que eles estão deixando que isso continue acontecendo, sabe? E por que eles estão querendo tirar o Monero, né? As regulamentações elas estão vindo fortes para cima disso, deslistagem em cima de deslistagem, são proibições, são exigências a mais, sabe? Tipo assim, talvez a gente, né, como uma pessoa normal, né, que não tá por trás dessas coisas todas, a gente fique na dúvida,
mas talvez alguém lá dentro, né, já tenha muita noção do que é, do que pode ser feito, de como que funciona, e por isso que eles estão correndo atrás de acabar com isso e cortar isso. É assim, para mim é muito claro, né, que se tem Sim. essa arma, né, que, que vai atacar alguma coisa, seria o Monero. E, só para finalizar, a gente teve um episódio aqui com o Alan Schran também, que é coautor, né, com o Renato 38 e tal, e ele falou um negócio muito bom que me fez até pesquisar, que era acerca do artigo da escalabilidade social do Nick Szabo e, e por que o Bitcoin ele era mais aceito do que o Monero. Ele trouxe isso no episódio, recomendo que você ouça, né? E aquilo me fez pensar. A ideia dele era boa, sabe? A ideia dele realmente é muito boa. Só que aí a gente chega, né, nesse momento agora onde você sim tem uma adoção grande do Bitcoin, você sim, né, tem um ataque claro para cima do Monero. Realmente a escalabilidade social do Bitcoin, pelo fato da adoção ser maior, está maior, mas fica aquele questionamento de, com esse tanto de rastreamento que pode ser feito, falta de privacidade, etc. Pô, será mesmo assim que essa escalabilidade social vai trazer ou vai permitir a liberdade que a gente tanto fala, né, do indivíduo livre que pode usar tal moeda para transacionar ou não? Não sei. É, eu acho que vale a pena a gente falar alguns pontos disso, né? Ah, a adoção grande do Bitcoin, ah, em qual característica? Porque eu já acho que aí já existem pontos que são equivalentes ou até um superior ao outro. A adoção do Bitcoin hoje, por institucionais, por ETFs, via uma série de coisas, né, midiático, ela tem vindo muito em cima da reserva de valor, né, da possibilidade da reserva de valor. E, e essa adoção não, não tem se refletido como moeda circulante. Ao contrário das plataformas, por exemplo, voltadas para a cripto, que sistematicamente mostram, né? Ah, na plataforma XYZ, o que mais foi adotado no mês tal foi o Monero como uso por meio de pagamento. Justamente por essa questão de privacidade. Então, eu já acho que, óbvio, em termos de mídia, em termos de divulgação, o Bitcoin é maior, então ele tem uma adoção no sentido de propaganda maior e de reserva de valor maior. Mas eu já acho que o uso da moeda circulante, o uso do meio de pagamento, Monero, no mínimo bate de frente, para não dizer que é superior hoje. Então, nós temos usos distintos, né? E também é importante dizer, né? Eu estava recente conversas esses dias no X e é importante dizer que moeda é aquilo que as pessoas usam como dinheiro e não é uma competição pelo melhor fundamento. E se você pensa diferente disso, então me explica por que, que a gente está usando papel colorido lastreado em honestidade de político. Porque alguém disse que isso é dinheiro e impôs isso como dinheiro. Então, o melhor dinheiro não é uma busca só pelo melhor fundamento. É lógico que o melhor fundamento facilita isso ao longo do tempo, mas é aquilo que as pessoas usam de fato como dinheiro. E aí eu vejo uma utilidade no Monero, principalmente quando eu vejo os principais portais de venda de cupons e afins com criptomoeda, mostrando que o Monero é a moeda mais utilizada e é mais preferida.
E ele faz isso por características técnicas que asseguram uma privacidade superior, né? Dentre elas, assinatura em anel, né? Stealth address, e Tirando o comprometimento de FCMP Penderson. que tá vindo, Oi? só tirando o FCMP que tá vindo, Sim, sim, sim. ela que vai substituir as ring signatures, né? Signature, sim. Ainda vai aumentar ainda mais a privacidade. Então, são situações que poderiam ser implementadas em qualquer criptomoeda. O Bitcoin poderia implantar isso se assim o quisesse, né? Não é necessário sequer um hard fork, dependendo da maneira que for feita, né? Você pode colocar a opção de privacidade com uma dessas características, né? Dessas implementações, mas não é feito porque não há vontade para assim fazer, vontade política dentro né, desse movimento que a gente fala ossificador do Bitcoin, que é manter assim, né? E então nós temos essa característica do Monero que, ao meu ver, pode ser superior, porque ela é efetivamente usada como meio de pagamento, e isso bate de frente com o Estado, que não tem visto outra alternativa se não proibir. Por quê? Porque o ponto fraco, o ponto fraco hoje que justifica a existência de exchanges centralizadas é a rampa de acesso. O Estado controla a rampa de acesso, ou seja, o fiduciário para o mundo cripto para o fiduciário. Ele não só controla essa rampa de acesso, como majoritariamente ele controla as redes de pagamento, porque ainda a maioria das pessoas prefere utilizar o sistema fiduciário para pagamento do que utilizar o sistema cripto para pagamento. Por isso que a gente fica aqui no X, enchendo o saco, usem como meio de pagamento, porque o Estado controla, é o Estado que controla o imposto no consumo, o imposto no consumo é maior, então não, para desinvestir desse sistema dito legacy, não é só ficar comprando sentado em cima e olhando o mundo pegar fogo, você tem que usar a criptomoeda como meio de pagamento. E por causa disso, né, o Estado controlando essas duas variáveis, você tendo um ente que não é controlado pelo Estado por nada disso, ou seja, você utilizar Monero como meio de pagamento, coloca você com toda a privacidade no momento praticamente irrastreável, né? A única coisa que consegue se fazer rastreamento é através do IP e de valores semelhantes, então assim aumenta e muito a sua negabilidade plausível, né? Você efetivamente tem que fazer muito mais besteira ou deixar a coisa muito mais óbvia no Monero para que o Estado se volte contra você. Então, se você tiver um bom OPSEC, fica praticamente irrastreável ou muito difícil de associar algo a você, que é basicamente o conceito geral do movimento cypherpunk, né? E que corrobora ideologicamente com o movimento de contra-economia do agorismo. Então são duas vertentes que se somam ideologicamente em cima do Monero para justamente dizer, olha, aqui o Estado não avança. E esse é um momento ruim, né? Assim, porque o Estado está caminhando a passos largos por totalitarismo financeiro com as CBDCs. As moedas de blockchain aberta somam ao Estado esse poder de rastreamento, né?
Tem a notícia do dia, inclusive, tem a ver com isso, que soma-se esse poder de KYC do Estado para cima de tudo. E essa situação coloca o Monero como uma oposição real a tudo isso. E que coloca o Estado a não ser outra coisa, a não ser proibir. E não é que ele vai fazer isso diretamente, mas ele consegue em cima das grandes rampas de acesso, que são as grandes exchanges, que obviamente nunca vão comprar uma briga com o Estado para defender interesses de clientes. Ela vai fazer o contrário. Né? As grandes exchanges elas querem regulamentação estatal porque elas são amigas do rei, elas podem se dar ao luxo, elas têm departamento para isso, elas têm volume financeiro para isso, para ter regulamentações estatais, que é algo que hoje muitos querem, inclusive, né? Falam disso como parte de um processo de aceitação e de adoção, né? Quando na verdade, se você está querendo realmente construir um novo sistema, você tem que agir contra isso, né? E os early adopters vão ter que se manter escondidos nesse sistema enquanto ele não for forte o suficiente ou quando não for quanto não enfraquecer suficientemente o outro lado, né? Que é o Estado. Cara, exatamente. E assim, é uma boa colocação, né, a gente trazer essa parte, né, de exchanges no geral, só para, assim, contextualizar, né, para quem nos ouve. A gente já trouxe isso em diversos outros episódios, né, mas é bom a gente já falar aqui de novo. Qual que é a grande questão? Quando surge, né, um dinheiro que é para ser transacionado, né, entre pessoas, tudo mais, igual foi o Bitcoin, né, que está no white paper dele lá, que é um cash system, ou seja, né, é um sistema de cash, de dinheiro eletrônico. A grande ideia é que esse dinheiro eletrônico ele seja transacionado entre pessoas, né, que foi o que aconteceu muito lá atrás, na época da Silk Road, onde o Bitcoin ele era usado para transacionar, né, e fazer trocas voluntárias entre pessoas. Quando você tem o dinheiro, a intenção é que isso aconteça, né? E para fins de dar liquidez, né, e de facilitar o acesso para as pessoas, vem o papel da exchange, né, que, pô, muito legal, é uma necessidade e tranquilo, é uma necessidade, a gente vai resolver essa necessidade com o livre mercado, então cria-se um serviço, tranquilo. A grande questão é que o Estado não é bobo e ele quer manter o controle dele, controle financeiro sobre as coisas. Então ele vai em cima de quem? De quem ele consegue controlar melhor, que é a exchange, que é um ente maior, né? Que é um ente tem um CNPJ, na verdade, assim, foi exigido que eles tivessem, né, um CNPJ, você tem pessoas que podem ser processadas, você tem várias formas, né, de coagir a essa exchange e você começa a avaliar, né, as transações que são feitas, as pontes que são feitas entre dinheiro, etc., e você começa a ver isso, né? Por isso que o Estado hoje atua em cima de exchanges, por isso que elas hoje, sofrendo essa pressão estatal, elas têm que tirar algumas, como é que fala, algumas moedas de circulação, ou não podem oferecer serviços, como por exemplo de futuros, eu acho que não pode ter isso no Brasil, né? Futuros, essas coisas assim, não pode ter o par da moeda tal e tal, sabe? Isso tudo é porque existe uma regulamentação estatal por trás que atua em cima daquela exchange e que não permite com que ela forneça determinado serviço para você. É claro que tem algumas que não têm o serviço porque elas não têm, mas alguns casos, como por exemplo a Binance no Brasil, ela poderia ofertar um serviço que ela oferta para todos os outros países do mundo? Poderia. Não oferta por quê? Porque a legislação não deixa. Então, assim, você tem essa parte que o Estado atua muito fortemente em cima da exchange, e a exchange, ela não vai contra o Estado, ela começa a ceder. Tanto que a gente está vendo isso aí agora. Pô, Monero sendo deslistado é um grande exemplo. O outro grande exemplo foi o que o Hugo acabou de falar, que é o que acontece.
as exchanges, depois que elas vão se sedimentando nesse mercado de exchanges, elas passam a pedir regulamentação, elas passam a querer que o Estado traga regulamentação. Por que eles fazem isso? Porque a regulamentação serve como uma barreira de entrada. Então, isso faz o quê? Isso perpetua aquelas exchanges que já existem naquele local. Ele faz com que quem já está lá, quem já sabe os problemas, quem já passou pelas dificuldades e já tem uma estrutura montada, vai ficar e vai continuar oferecendo serviço, e qualquer serviço novo que fosse surgir, já surge com muito mais dificuldade. Então, a exchange que existe, ela costuma pedir por regulamentação, e se não é por esse motivo, é por puro compliance, é para não falar abertamente contra o sistema. Então, você não vai ter o dono da exchange tal, que é regulamentada, parará, falando em público lá, que, olha, o Brasil se tornou uma ditadura, então usem a exchange tal, porque a gente precisa de, sei lá, mais pessoas utilizando o Bitcoin para não financiar o Estado. Nunca que o cara vai falar isso, é puro compliance. Entendeu? Então, assim, a exchange, né, que um dia lá atrás surgiu para suprir uma demanda, boa, ela já perdeu as características, porque hoje ela está totalmente tomada pela influência estatal, e aí o que a gente tem, na verdade, assim, o que a gente teria de liberdade está pura e unicamente em alguns exemplos de P2Ps, que a gente fala sempre da Sovereign Swap, nosso parceiro, e também, se você for olhar, a grande liberdade estará em você fazer trocas voluntárias usando aquela moeda, que é o que vai te realmente dar liquidez para aquele dinheiro que você está acumulando. É a única coisa que vai realmente te dar a liberdade do Bitcoin, que é compra Bitcoin, beleza. Mas se o Estado tiver cooptado todos os meios de você intermediar esse Bitcoin por moeda fiduciária, você vai jogar isso aonde? Não, eu vou vender quando ele estiver valendo 50 milhões de reais. Beleza, vai vender para quem? Se você só vai poder vender para trocar por real com uma declaração e na presença de Jesus Cristo e mais não sei quem. E aí? Você não vai conseguir vender. É simples assim. E aí não tem um mercado para você trocar. E como é que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, esse meio todo já foi cooptado pelo Estado. E aí a gente agora, né, entra nisso. O quê? Deslistagens, que é o que eu acho, né, no caso do Monero, é uma belíssima de uma ferramenta que traria toda essa liberdade para a gente. O pessoal esqueceu de lutar contra isso, não sei porquê. Tem uma frase do Ricardo lá de Rolante que é muito boa. O uso protege o holding. Né? Quanto mais se usa, mais se protege o holding. E o que nós estamos vendo no Monero agora é justamente o que o maximalista de BTC tanto fala quando se fala de exchange, é que o Bitcoin não precisa de exchange. Então a gente está vendo agora se o Monero realmente é uma moeda que está tomando um caminho de não precisar de exchanges ou centralizadas ou com KYC. Né? Nós vamos poder testemunhar isso. Né? O primeiro grande impacto foi a deslistagem da Binance. Né? Houve um impacto momentâneo no preço. Recentemente, né, a gente está gravando isso em 4 de outubro, recentemente houve a deslistagem da Kraken na Europa. Houve uma queda na ordem de quase mais de 20% no preço. Está mostrando uma certa recuperação no momento. E entra num ponto interessante, né, para uma cripto de privacidade, porque toda vez que uma grande exchange com KYC deslista o Monero, né, retira ele da sua base de oferta, né, para os clientes, você aumenta a privacidade.
Porque cada vez que ele é usado agora, menos carteiras com KYC existem. Então, existe um processo de aumento de privacidade, porque menos pessoas com KYC têm acesso a esta moeda. Isto pode diminuir a adoção? Pode. Mas é uma adoção. Que tipo de adoção que é? Né? Que a gente vai pensar. É a adoção de hold? É a adoção de uso como meio de pagamento? Então nós temos que começar a olhar isso, seja olhando a blockchain do Monero, que a gente não consegue ver quais foram as carteiras transacionadas, mas a gente consegue ver quanto de Monero entrou num bloco e quanto de Monero saiu no bloco, que é exatamente a mesma quantidade, por isso que se existe o comprometimento de Pendersen, para ver se em termos de transação isso está interferindo na rede, isso está diminuindo esse uso da rede, ou se está mantendo esse uso de rede, o que seria algo muito bom, porque nós estamos aumentando a privacidade dessa rede, já que estão se usando cada vez menos carteiras com usuários identificados, né, com KYC. Outro ponto interessante do Monero é que ele é menos dependente de atravessador para uso. Né? Como assim? Vamos supor que você queira viver um padrão Bitcoin onde você quer obter esse Bitcoin. Então você tem, de forma simples, somente ou você tem contato com uma grande operação de minerador e consegue comprar isso diretamente dele, ou você tem a sua própria mineração, que é cara, são dispositivos especializados, né? Não é algo tão barato quanto você ter processadores, né, em termos de hardware, que é mais barato você ter isso na sua casa, você consegue ter isso na sua casa, desde que tenha energia gratuita, enfim. É muito mais barato você ter processadores na sua casa do que você ter ASICs, né? Então você consegue com o Monero uma maior facilidade para minerar ele na sua casa, por exemplo, se você quiser dar uso para ele a partir disso, do que você ter Bitcoin dessa forma. E óbvio, né, existem outros episódios para isso, mas a mineração do Bitcoin hoje já é bastante centralizada, dependente de um modelo de pools de mineração e de grandes operações de mineração já listadas em bolsas e tudo, e o Monero ainda não tem isso. E provavelmente nunca terá, porque há um desejo da comunidade em manter que a mineração seja descentralizada, né? E isso são pontos importantes para quem quer, por exemplo, obter a própria criptomoeda sem depender de ninguém, né? Sem depender sequer de um P2P, de uma operação de P2P, sem KYC, sem nada nesse sentido. A pessoa obter o Monero da própria mineração. E existe por protocolo um incentivo para isso, né? O 0,6 por bloco, que é o tail emission, que vai se manter eternamente, até num sentido de que é uma inflação hoje muito menor que a do ouro. Era, até o último halving, menor que a do Bitcoin, agora o Bitcoin está menor, mas que garante também a substituição das moedas perdidas, porque as pessoas erram em transação, então dá um certo futuro nesse sentido pro Monero, para não ser tão escasso assim, e com isso perder a característica de moeda circulante e virar somente uma reserva de valor, como aconteceu historicamente com o ouro, né? Foi perdendo isso ao longo dos séculos, essa capacidade de circular como moeda, que as pessoas preferiam sempre mais acumular o ouro do que fazer ele circular na economia, e isso permitiu uma série de avanços estatais em relação a ele. Então, o Monero, por um lado, ele já prevê isso, mantendo esta situação
mais de longo prazo. Então são situações que favorecem o Monero nesse sentido. Há um arcabouço, que eu diria, pensado, desenhado para ser assim, já pensando no Monero com deslistagem, mas mantendo boas características para que ele continue como moeda circulante. Enquanto o Bitcoin hoje tem focado em aumento da adoção por reserva de valor, então as pessoas desejarem isso por ter mais dinheiro ou enriquecerem ao longo do tempo por possuírem Bitcoin, o Monero tem caminhado no sentido de nós vamos avançar como moeda no princípio de moeda circulante. Então vamos fazer ele circular mais com privacidade entre indivíduos. Acho que tem sido essa uma divisão clara, e essa circulação como moeda privada por indivíduos passa necessariamente pelo crivo estatal da proibição. Concorda com isso? Como assim? Se você está dando, veja bem, como a gente fala no nosso episódio, a guerra da privacidade avança contra o indivíduo ao longo dos séculos. Se alguém olha isso e fala assim, olha, essa guerra é clara e eventualmente ela vai partir para tudo, inclusive para as criptomoedas. Então, parte do meu desenho de estrutura dessa criptomoeda que um dia ela vai ser proibida pelos estados. E ela mesmo assim precisa se continuar circulando. E como ela vai continuar circulando? Ela sendo de fácil acesso para todo mundo minerar, ela tendo um forte apelo para a privacidade e manter essa privacidade, que as pessoas que precisarem de privacidade e entenderem que o Estado está indo em torno de um absolutismo monetário que é a CBDC, ele vai entender que aqui ele precisa de liberdade, de privacidade, e aqui ele vai ter. E é óbvio que o Estado, se ele não consegue regular isso, ele vai proibir. Ele vai proibir através da coerção, né? Como foi, por exemplo, o Tornado Cash, né? Se aparece uma ferramenta, como foi a Samurai, se aparece uma ferramenta em cima disso que dá privacidade em cima de algo, o Estado tende a proibir. E o Monero vai nisso. Se essa ferramenta dá soberania, individual, liberdade e privacidade para o indivíduo, ele tende a proibir. Então, você tem que criar um ecossistema a ponto que essa proibição não seja impeditivo para a pessoa obter e usar. Porque o foco está no uso, não está no holding. E Cara, talvez aí o Monero consiga realmente, a partir do uso, a partir do conceito de dinheiro é aquilo que as pessoas usam como dinheiro, a partir desse princípio, ele consiga ter um uso como dinheiro, de fato. sim, pode ser. Eu, assim, o que eu já falei, né? Algumas pessoas já me perguntaram, né? Foi o que eu já falei. Eu não sou maximalista de nada, eu sou maximalista de liberdade. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Você ter um Bitcoin porque ele valoriza, você ter um Monero para você usar porque ele te dá realmente privacidade, né? E tal. Acho que você tem que ter tudo. Mas só um paralelo, né? Para deixar claro. O cara que falou, o pessoal que é hashtag Free Samurai, Uhum. que falou, você já viu a crítica, né? Tipo assim, e que falou que realmente, o escroto isso que o governo está fazendo, porque, né, é uma ferramenta e tal, que a gente usa, privacidade, parará. Todo mundo que é hashtag Free Samurai, porque pensa, né, realmente defende a privacidade que a ferramenta trazia e viu que o Estado fechou ela, esse cara também tem que ser favorável, ou pelo menos ter um pouco de amor para a situação que está acontecendo com o Monero. Porque é a mesma situação. É o governo Sim. fechando uma ferramenta que te dá privacidade. É o governo identificando uma ferramenta que ele não consegue controlar e por isso ele está atacando ela.
E aí volta o questionamento que eu fiz no início do episódio. A gente tem o governo atacando uma ferramenta que ele não consegue controlar. Ele está atacando, ele atacou, né, no caso, a Samurai Wallet, ele atacou o Monero. Por que ele não atacou o Bitcoin? É o mínimo do questionamento que você deveria fazer, Uhum, tá? Então, assim, é só para constar, né? com certeza. Bom, acho que para esse episódio é isso. Dá para a gente ir para a notícia, certo? Que complementa um pouco isso. Sim, sim, ficou interessante essa notícia aqui, porque ela traz essa parte, né, do KYC. Deixa eu ler a notícia, vamos lá. O Nice Hash, na verdade é Public Pool, ela postou no Twitter um e-mail da Nice Hash, né? Sim. Caro usuário Nice Hash, considerando esses novos requisitos regulatórios, a gente precisa agora implementar um KYC que é obrigatório para verificar todos os nossos usuários. Então, a gente tem agora, numa pool de mineração, No serviço, a... acho que é o serviço mais popular de acesso às pessoas à mineração, né? É o mais amigável que roda no Windows, né? Assim, eu não gosto muito de rodar mineração no Windows porque as pessoas tendem a fazer isso no computador que elas vão trabalhar e os softwares de mineração podem estar contaminados e acontece isso de roubar dados, uma série de coisas assim. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de uso. Acho mais fácil você instalar um Hive OS num pendrive que seja, e aí você desliga teu computador, dá o boot pelo pendrive e roda um software dedicado a isso. Acho mais seguro. Mas mesmo assim, muita gente utiliza Nice Hash, inclusive utiliza no próprio Hive OS, né? E a partir de agora, todas as contas que você é obrigado a fazer lá dentro, enfim, tudo que você minera nessa pool, ela é convertida automaticamente em Bitcoin. Então, se você tem processador, vai lá e minerou Monero lá dentro, ele converte tudo para Bitcoin por padrão. E agora está exigindo KYC de todo mundo. Ou seja, é aquela coisa que eu venho falando. Em breve, toda mineração vai querer KYC, a regulamentação estatal vai avançar para cima disso. E as pessoas acham que é food do cara, não sei o que e tal. Então, agora, um grande serviço de mineração está exigindo KYC. Mesmo que você queira ir lá e minerar Monero, você vai ter que fazer KYC por essa empresa, ou seja, está fechando o cerco, né? Eu falei recentemente, né? Falei nesse post, inclusive, compartilhando, mas já vinha falando há algum tempo. Este será o bull marketing da regulamentação estatal e está avançando para todos os lados. Seja Monero deslistado de grandes exchanges, seja KYC pedido na mineração, né? Então a coisa está avançando, né? As pools em breve vão ser regulamentadas, pode ter certeza disso. Pode já estar, inclusive, acontecendo, né? Vai ter pool por aí que não vai passar, vai ser obrigatório não passar transação ou FAQ compliance, né? Então, vai ser, assim, vai ser muito complicado lidar com isso. E é nessas horas que as pessoas vão entender a importância da liberdade, a importância da privacidade, e Monero vai ser atacado sim. E eu acho esse ataque inevitável pelo que ele se propõe. Então, nós vamos ter bastante problemas em relação a Monero e vamos ver até que ponto a gente consegue, com uma contra-economia, levar isso adiante. Está Cara, uma coisa muito em aberto aí. ou essa grande é realmente, se você for olhar, né, a gente fala e o pessoal fala que é FUD, o pessoal fala que é a gente que é escroto, né, que a gente que é maximalista e tal.
Só que as pessoas, elas às vezes, elas falam, né, elas reclamam do NPC, mas elas não se veem na posição de, às vezes, estar com aquele tapa-olho que o burro usa e não Uhum. conseguir enxergar, né, a big picture da situação que está acontecendo. É Quando o, você tem... O o quê? antolho, né? Como diz o. É, eu não sabia que era esse o nome. É, Mas então, essa que é a questão, é Diego quando Poli. você tem essa, tipo assim, o que a gente já falou que seria o caso, né? Quando você tem essas pools totalmente centralizadas, que, porra, permitem com que o Estado chegue até elas, igual o Estado chegou nas exchanges, ele vai chegar, ele vai exigir KYC. E daqui a pouco, a transação Coinbase, a transação do cara que minerou alguma coisa, ela já vai chegar com KYC da Uhum. mineração. E aí você vai perder todos aqueles benefícios de, eu vou comprar do minerador. Grandes coisas, meu amigo. Você comprou do minerador o quê? O minerador que minera em casa sozinho, lá no quintal dele, ou a mineradora grande? Se foi da grande, cara, vai chegar com quem vai ser para você. Não tem mais. Entendeu? Então, assim, não é questão de FUD. A gente está avaliando cenários possíveis para um futuro onde faz sentido, visto que a regulamentação está só aumentando. Simples Pois assim. é. Pois é. Bom, É isso, né? acho que é isso, né? Fechou. Vamos ficando por aqui. Lembre-se, manda esse episódio para quem precisa abrir um pouco a mente e entender a situação delicada, né, que a privacidade e soberania individual vem encontrando, né, mostrando, né, essa notícia foi proposital para mostrar que outras áreas também estão avançando em termos de regulamentação. Isso é um problema, né? Porque primeiro regulamenta, depois taxa tanto até que proíbe, né? Então, assim, não precisa necessariamente ser proibido como tem acontecido com o Monero, mas vai ser proibido se tornando inviável, ou todo mundo sabendo o que está acontecendo, tá? Bom, e é isso. Ficamos por aqui e tchau.